Olá! Hoje eu vou mostrar um pouco da cidade de Porto Velho, em Rondônia. Vamos voar? As 3 caixas d'água de Porto Velho são um dos cartões postais mais famosos da cidade. Construídas entre 1910 e 1912, elas nasceram junto com a época da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, quando Porto Velho ainda engatinhava como cidade. Naquele período, a região recebia trabalhadores do mundo inteiro, e garantir água potável era essencial para o avanço da ferrovia e para a vida de quem vivia aqui. Cada reservatório tem cerca de 25 metros de altura, 10 metros de diâmetro e capacidade aproximada de 200 mil litros. O que muita gente não sabe é que elas foram fabricadas nos Estados Unidos, desmontadas, trazidas de navio até o Rio Madeira e então montadas peça por peça em Porto Velho, um trabalho quase cirúrgico para a época. Com o passar das décadas, as caixas d'água deixaram de abastecer a cidade, mas se tornaram um símbolo da história local. Por isso, foram tombadas como patrimônio histórico em 1989. Hoje, além de render fotos incríveis, elas representam a memória de um tempo em que Porto Velho começava a se construir, tijolo por tijolo, ao lado da ferrovia que marcou toda a região. A Catedral Sagrado Coração de Jesus é um dos monumentos mais importantes e emocionantes da história de Porto Velho. Localizada bem no coração da cidade, ela não é apenas um templo religioso, mas um símbolo vivo do início da formação urbana de Rondônia. A história da catedral começa no início do século XX, quando os primeiros missionários salesianos chegaram à região. Naquela época, Porto Velho ainda era um pequeno povoado que crescia às margens do Rio Madeira, impulsionado pela lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Com o aumento da população e a chegada de trabalhadores de vários países, surgiu a necessidade de construir um espaço que representasse fé, acolhimento e comunidade. A obra original da igreja começou em 1917 e seguiu por etapas. O estilo arquitetônico une elementos neoclássicos e traços simples da tradição missionária, criando uma construção elegante, imponente, mas ao mesmo tempo acolhedora. Um detalhe curioso é que muitos materiais usados na fase inicial foram trazidos por barco pelo rio, enfrentando longas viagens em condições difíceis. Um retrato fiel da coragem e da dedicação dos pioneiros da região. A Torre da Catedral, com seus vitrais coloridos, guarda uma visão privilegiada da cidade. Os vitrais representam passagens bíblicas e detalhes da vida de Jesus, filtrando a luz do sol amazônico e criando um efeito visual que encanta quem entra no templo pela primeira vez. Outro destaque é o órgão antigo, trazido de longe, que durante décadas embalou casamentos, missas e celebrações marcantes da comunidade local. Em 1970, a igreja foi elevada oficialmente ao título de catedral, acompanhando o crescimento de Porto Velho e consolidando-se como referência religiosa e cultural. Hoje, ela continua sendo palco de eventos importantes, festividades tradicionais e visitas de moradores, turistas e peregrinos que querem conhecer um dos pilares espirituais da capital. Caminhar pelos arredores da Catedral Sagrado Coração de Jesus é sentir um pouco da alma de Porto Velho. Vamos agora passear pelo mercado municipal na beira do Rio Madeira. No início do vídeo, você já vê um dos símbolos mais fortes da Amazônia, o tambaqui. Aqui no mercado municipal de Porto Velho, eles aparecem enormes, brilhando nas bancas e mostrando a riqueza do Rio Madeira. O mercado é simples, tradicional e carrega aquela energia autêntica dos lugares que nasceram junto com a cidade. Localizado às margens do rio, ele sempre foi ponto de encontro de pescadores, feirantes e moradores que vêm buscar peixe fresco, frutas e sabores amazônicos. Caminhar por aqui é sentir o cheiro do peixe recém-chegado, ouvir as conversas dos vendedores e perceber como tudo gira em torno do Madeira. E é quando o drone sobe que a história fica ainda mais bonita. De cima, dá para ver as embarcações coloridas espalhadas pela água, barcos de pesca, voadeiras e cascos tradicionais, todos formando a paisagem que faz parte da identidade de Porto Velho. É dali que chega o peixe, dali que nasce o movimento do mercado, dali que a cidade pulsa. O mercado municipal é mais do que um ponto de compras.
é cultura viva. É o retrato simples e verdadeiro da relação entre o povo e o rio. Um lugar onde tradição, trabalho e natureza se encontram todos os dias às margens do poderoso Madeira. Agora vamos sobrevoar e conhecer o Memorial Marechal Rondon. Vem comigo! Logo na entrada do Memorial Marechal Rondon, a gente já sente o peso da história. O espaço homenageia o Marechal Cândido Rondon, um dos maiores exploradores e defensores dos povos indígenas do Brasil. Um lugar simples, mas cheio de significado para Porto Velho e para toda a região norte. E à medida que o drone se aproxima, a grande estrela aparece, a locomotiva da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Você vê de cima esse gigante de ferro que marcou o início de Porto Velho. Ela representa o esforço, o sacrifício e a construção da lendária ferrovia que cruzou a selva amazônica no começo do século passado. Uma relíquia viva que ainda impressiona pelo tamanho e pela história que carrega. Mais à frente surge a pequena igreja do Memorial. Muita gente não sabe, mas ela foi construída pelos missionários salesianos que chegaram aqui no início da formação da cidade. É uma das igrejinhas mais antigas da região e serviu como ponto de apoio espiritual para trabalhadores, viajantes e moradores que viviam o dia a dia duro da construção da ferrovia. Logo depois, placa que marca o antigo limite entre Mato Grosso e Amazonas. Sim, antes de Rondônia existir, essa região era dividida entre os dois estados. Esse ponto simboliza a transição histórica que mais tarde levou à criação do território federal do Guaporé e depois ao estado de Rondônia. E assim, depois de passar por toda essa história, seguimos viagem. Saindo do Memorial, o caminho leva de volta ao ritmo do Rio Madeira, onde a gente encerra o passeio indo almoçar às margens do rio, aproveitando a vista, a culinária e a essência verdadeira de Porto Velho. Nosso destino agora é o Mirante Canoa Quebrada, às margens do Rio Madeira, e experimentar o rodízio de peixes. Vamos para lá! Depois de explorar Porto Velho, é hora de fazer uma pausa e aproveitar um dos melhores sabores da região. Aqui no Mirante Canoa Quebrada, bem às margens do Rio Madeira, o destaque é o rodízio de peixes. Comer aqui é uma experiência que mistura gastronomia, natureza e tranquilidade. Enquanto a tarde avança, o sol começa a se despedir e pinta a madeira com tons dourados e alaranjados, criando um dos pôres do sol mais bonitos da cidade. Um momento perfeito para fechar o dia. Boa comida, boa companhia e uma paisagem que fica na memória. Esse é o Mirante Canoa Quebrada. Sabor amazônico, vista incrível e um pôr do sol que faz qualquer viagem valer a pena. E assim me despeço de Porto Velho, cruzando a ponte sobre o majestoso Rio Madeira. Foram dias de história, sabores, paisagens e boas lembranças. A cidade fica para trás, mas a sensação de ter vivido algo único permanece. Obrigado, Porto Velho, por cada momento. Até a próxima viagem!